Ó Senhor Jesus, Senhor, nós te amamos. Amém. Nessa noite nós te amamos mais. Amém. Senhor, que ainda durante essa reunião possamos ser mais constrangidos com teu amor, para que de fato haja uma disposição em cada um de nós de sermos governados e restringidos através de sermos constrangidos por esse amor. Ainda nessa noite, aproveita a oportunidade, e toca-nos com esse amor, de maneira que possamos ser totalmente envolvidos com esse amor. Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor, muito obrigado, por mais essa reunião, obrigado por esse ajuntamento, obrigado pelos irmãos, obrigado pela igreja, obrigado por tudo que o Senhor tem sido para nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito para nós. Obrigado pelas reuniões. Obrigado porque temos o privilégio de nos reunir junto com os irmãos e dessa forma amar o Senhor de maneira coletiva, de modo que o Senhor se agrade da igreja em Sumaré, assim como de todas as igrejas em toda a terra. Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Senhor, nós confiamos na eficácia do Teu sangue que é precioso, Teu sangue que é purificador e nos purifica de todo o pecado. Também Ele nos livra, de toda acusação do maligno. Senhor, nessa noite, baseados nesse sangue, nós nos achegamos a Ti em torno da Tua palavra, para ouvir o que está no teu coração. Por isso, Senhor, que o Senhor não encontre barreira em nenhum de nós, para que a tua palavra, a palavra da tua verdade, cujo conteúdo é a vida, ela possa ser liberada, e cada um de nós aqui possamos ser infundidos um pouco mais com Cristo como a nossa vida, de maneira que o Senhor realmente ganhe aquilo que o Senhor deseja ganhar, que é o crescimento e a maturidade em vida, para que de fato o Senhor possa realmente encontrar um povo nessa terra, que amadureceu, então o Senhor possa finalmente voltar. Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, eis-nos aqui, Senhor, abertos para o teu dispensar, para sermos infundidos com a tua vida, Senhor Jesus, amém. Aleluia. Irmãos, chegamos em mais uma mensagem que parece redundância, né? Mas é mais uma mensagem de fato maravilhosa. Quem leu o matinal durante essa semana, quem pôde entrar um pouco mais no ministério, eu tenho certeza que extraiu riquezas e mais riquezas, abundância de vida, e muita vida pode ser desfrutada por cada um de nós durante essa semana. É uma mensagem que eu fiquei considerando, e até agora à tarde eu estava falando com o Paulinho, nós viemos de uma visita e a gente estava conversando, e eu falei para ele, Paulinho, considere, olha o tipo de mensagem que nós estamos ouvindo. É muita misericórdia do Senhor, irmãos. E quando a gente fala isso, não é com força de expressão e não é de uma maneira demagógica, mas é misericórdia. E sobre misericórdia, nós temos acesso a uma palavra como essa, que no primeiro momento, ao abrirmos as Escrituras e se lermos com a nossa mente limitada e com a nossa limitação humana natural, a gente passa batido em tudo aquilo que foi mencionado ali em 1 Reis, em Crônicas, Jeremias, né? Tantas coisas difíceis ali de entender, capitéis, romãs, as colunas, 5 côvados, e era 100, depois 96, 400... Muitas informações foram fornecidas nessa mensagem, e eu agradeço do fundo do meu coração
pelo fato de o Senhor ter dado como legado à sua igreja esse ministério da era. Nós afirmamos categoricamente que esse ministério da era, ele é o ministério da era, porque ele foi concedido a nós pelos ministros da era, e é uma herança maravilhosa deixada a nós que estamos hoje na restauração do Senhor. É motivo de a gente considerar realmente o quanto eu estou valorizando você desce lá na livraria, lá embaixo, você olha aquele pomar de romãs ali. Você olha tudo aquilo ali, eu não sei o sentimento dos irmãos. O meu sentimento essa semana foi esse, o quanto eu estou valorizando tudo isso que o Senhor tem ali. Recentemente os irmãos enfatizaram e têm enfatizado de maneira incisiva aqui os irmãos em toda a restauração do Senhor. Apliquem-se às leituras dos estudos vida. Essa mensagem de hoje, se não fosse pelos estudos vida, como que eu ia entender aquilo que está na palavra de Deus, se não fossem pelas literaturas do ministério? Como que a gente entende uma mensagem tão rica e tão cheia de detalhes como essa? Eu estou fazendo questão de enfatizar no começo dessa mensagem o ministério na restauração do Senhor, para que cada um de nós, porque na vida da igreja, irmãos, não é virtude sermos ignorantes quanto à verdade. Ah, coitadinho, eu não tenho muita capacidade de leitura, então eu não tenho como entender. Tem sim, irmãos, tem sim, porque a palavra de Deus fala que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Sabe o que isso aí significa? Que essa vida eterna que está em cada um de nós é a capacidade dada por Deus para que nós conheçamos o verdadeiro, o Deus triuno. Então, se cada um, independente do quanto você acha que você é limitado, se voltarmos ao nosso espírito, colocando a mente no espírito, e irmos à palavra de Deus com o espírito exercitado, independente daquilo que você acha que você é em sua limitação, a revelação das verdades das Escrituras Sagradas serão dadas para nós. Porque não é uma questão de capacidade, é uma questão de quanto eu tenho coração pela palavra de Deus. Então, se temos esse coração, um espírito exercitado, pode ter certeza absoluta, porque Deus não é injusto. Ele, de acordo com a medida de cada um, eu posso não ter a medida de Paulo, mas em qualidade a revelação virá e eu ganharei, assim, juntamente com todos os irmãos, nós ganharemos a visão celestial do propósito eterno de Deus. As Escrituras se abrirão para nós e nós vamos poder experimentar essa boa terra que nós temos visto durante essas últimas mensagens, que é uma terra rica, que fala em Deuteronômio 8, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Aleluia. Puxa, irmãos, olha o que está diante de nós. Essa mensagem fala sobre uma terra de romeiras. Nós vamos ver aqui, de acordo com o algarismo Romanos número 1, que na Bíblia as romãs significam a plenitude da vida, a abundância e beleza da vida e a expressão das riquezas da vida. Aleluia. Nesse sentido, irmãos, a boa terra, ela é uma terra de vida. Nós temos visto que a boa terra, ela tipifica o Cristo todo inclusivo. Esse Cristo todo inclusivo, hoje, dentro de nós, ele é o Espírito todo inclusivo. Todos aqueles que receberam Cristo no seu Espírito, como o Espírito, hoje têm dentro de si a realidade da boa terra. Hoje todos nós, cada um aqui pode desfrutar de uma terra de vida. E a restauração do Senhor, ela é uma restauração da vida. Nós dizemos com muita frequência que além de uma restauração de vida, a restauração do Senhor é a restauração da verdade. Mas o conteúdo da verdade é a vida. Então
Então toda vez que nós ministramos a verdade, a vida está ali. Então essa vida, ela precisa crescer em nós, a tal ponto que nós cheguemos à experiência de desfrute, de abundância e plenitude de vida. Não podemos nos contentar só com um pouquinho de desfrute de vida. Até porque Deus, Ele veio para dar vida e vida em abundância. Se Deus está disposto e Ele quer dar vida em abundância, do lado de Deus está tudo certo. Agora, do nosso lado, precisa haver uma abertura para haver o dispensar da vida, e dessa forma, essa vida cresce, e cresce, e cresce, ao ponto de não só sermos transformados em vida, mas atingirmos a maturidade em vida. E quando nós atingirmos, quando o Senhor olhar para essa terra, e Ele olhar e ver que em todas as igrejas locais, o número que Ele está aguardando amadureceu, então Ele vai olhar e vai dizer: bom, a minha noiva está pronta, porque o grupo de pessoas que eu esperava que amadurecessem, de fato, eles amadureceram, então é a hora de eu voltar. Irmãos, sem o amadurecimento em vida, nós estamos retardando a volta do Senhor. O Senhor está desejoso para voltar, mas Ele está esperando que haja em cada um de nós esse desejo de crescer em vida, mas não só crescer em vida, mas amadurecer, atingir a maturidade em vida. Isso nos torna, de fato, a noiva preparada para a vinda do noivo. Que, de fato, todos nós, nessa noite, sejamos impressionados e que haja em cada um de nós esse sentimento: poxa, realmente, como que está a minha experiência? Eu tô contente em só estar vindo nas reuniões, tendo um pouco de desfrute um sábado eu tenho desfrute, no outro não tenho, eu venho de domingo, legal, desfrute. Percebe que às vezes a gente cai num aspecto de rotina que a gente acaba se contentando com uma vida da igreja rotineira. Eu estou vindo para as reuniões, mas irmãos, nós vamos ver aqui nessa mensagem que é vida e vida em abundância. Aleluia. Né? Eu pedi para os irmãos colocar uma foto ali, umas fotos de umas romeiras, para os irmãos sentirem um pouco olha que delícia, irmãos. Eu acho que quem não conhecia a romeira aqui, hoje está conhecendo. Uma romeira. Eu coloquei um pomar de romeiras ali também, mas essa é a romã. Então, quando a gente olha para uma romã, olha que fruto belo, cheio de sementes. Essas sementes são as riquezas da vida desse fruto. Olha a abundância de vida que tem ali. E esses frutos, eles são doces e suculentos. E isso é algo que traz satisfação. Pode passar outra? Os irmãos vão sair daqui e passar lá no Gudibom comprar romã hoje, né? Olha só, irmãos. Imagina, eu fiquei considerando essa semana, somente o Espírito Santo de Deus pôde... É Deus mesmo que escreveu a Bíblia. Porque como que pode... O Espírito Santo inspirar de tal forma que, para mostrar as riquezas e abundância de vida, olha o fruto que ele demonstrou na palavra sagrada de Deus. Irmãos, e quando que a gente saberia de tudo isso se não fosse pelo ministério? Olha que maravilhoso. Então eu queria mostrar, é abundante ali, ó, tudo aqueles grãozinhos são sementes, Isso é abundância, riqueza e abundância de vida. E não é um fruto bonito? É um fruto belo. Então isso que é a romã: plenitude, abundância e beleza da vida. A expressão das riquezas da vida. Puxa vida, olha a próxima. Agora imagina isso, ó, um pomar de romãs. Olha quanta riqueza de vida há nessa foto. Irmãos, cada um de nós... Obrigado, irmãos. Era só para dar fome nos irmãos aí de comer romã.
O que me impressiona nessa mensagem é o fato de a sequência das mensagens, elas são tão maravilhosas, porque nós vimos já a mensagem sobre o trigo, a cevada, as videiras, as figueiras e agora chegamos às romeiras. Na experiência do cristão, depois de experimentarmos na experiência o trigo, uma vida restrita, crucificada, nós experimentamos o quê? A cevada, que é a ressurreição. Então nós experimentamos uma vida crucificada, uma vida de restrição, depois experimentamos a cevada, que é o aspecto da ressurreição, vivemos uma vida ressurreta, experimentamos uma vida de vides, de videiras, como nós vimos, aquele vinho que alegra os homens e que alegra a Deus. Ou seja, uma vida onde você é esmagado e espremido de tal forma que ninguém vê o quanto você está sendo esmagado e espremido, mas ao as pessoas tocarem você, elas sentirão alegria. Por quê? Porque você vive uma vida de restrição, de perseguição, de opressão, de espremer, e isso na vida da igreja alegra os homens, alegra os irmãos e alegra a Deus, que é um tipo de viver que ele traz essa agradabilidade entre os irmãos e para Deus. E essa terra doce de figueiras, por fim, ao experimentar esses aspectos de Cristo, nós chegamos às romeiras, que é o aspecto da plenitude de vida, da abundância de vida. Então, na vida da igreja hoje, nós precisamos passar por todas essas experiências até atingirmos o estágio de romeiras, ou seja, sermos cheios da vida divina, saturados com a vida divina, encharcados e permeados com a vida divina, a tal ponto que nós nos tornamos crentes maduros, que vivem uma vida de acordo com o propósito de Deus e vivem uma vida que agrada a Deus para o cumprimento do propósito eterno de Deus. Nós vimos recentemente, em mensagens anteriores, as mensagens sobre o crescimento em vida até a maturidade. Irmãos, é muito triste quando o Senhor olha para cada um de nós e Ele continua vendo a gente com 10, 15, 20 anos de vida da igreja e só crescemos isso aqui. E o Senhor, Ele é incompatível para casar-se com uma criança ou com uma adolescente. Isso é feio. Por isso que a noiva precisa amadurecer. E a responsabilidade do amadurecimento da noiva, ela está sobre cada um de nós. Então, cada um de nós aqui tem como responsabilidade experimentar ter essas experiências de trigo, cevada, vides, figueiras, até atingir o estado de romeiras, de romãs, para quê? Para que nós de fato sejamos esses crentes maduros em vida. Possamos considerar, Senhor, durante esses últimos 5 anos, durante esse último ano de 2023 até agora, quanto de fato eu cresci em vida? Eu me fiz essa pergunta essa semana. E ao ver algumas atitudes minhas, eu percebi, olha, eu preciso de mais crescimento e de mais maturidade. Mas louvado seja o Senhor, que se estamos aqui nessa noite é porque o Senhor, Ele sabe que Ele tem alguns aqui, se não todos, que vão amadurecer e vão viver essa vida de romãs. Então ele fala, uma romã madura com as suas sementes dá a impressão de plenitude de vida e da abundância e beleza da vida. O B. Se experimentarmos e desfrutarmos Cristo como o trigo, a cevada, a videira e a figueira, a abundância da vida de Cristo estará conosco e a beleza de Cristo estará sobre nós. Essa é a experiência de Cristo como a romã. Olha que belo, irmãos. A abundância da vida de Cristo estará conosco e a beleza de Cristo estará sobre nós. Não é abundante ver as romãs e não é belo? Nós seremos vistos da mesma forma se desfrutarmos de Cristo como a nossa romã. Que maravilhoso, irmãos. Não é maravilhoso?
Cristo é comparado a uma romã, e nós podemos comer e desfrutar disso, e também temos essa abundância, essa beleza de vida. Isso é muito maravilhoso, irmãos. A Bíblia é maravilhosa. O C. Se crescemos em vida até a maturidade, nos tornaremos romãs. Isso tem aqui, né, os versículos de Colossenses, para que nós possamos crescer com o crescimento de Deus. Então, nesse sentido, a maturidade não tem como a gente forçar. Não adianta eu querer pegar a minha filha, que tem 8 anos de idade, e eu querer que ela se comporte como uma criança de 18 anos. Poxa, você está muito imatura, você precisa se comportar com mais maturidade. Ela pode até fazer uma performance, mas pela cronologia e pela biologia é impossível. Daqui a pouco ela vai fazer algo de uma criança de 8 anos de idade. Não tem como. Nós não conseguimos performar a maturidade. Ou nós crescemos em vida através do desfrute de Cristo como a romã, ou vamos continuar com essas atitudes imaturas. Muitos dos problemas que acontecem entre nós, irmãos, problemas de se sentir ofendido, de se ofender, problemas de fofoca e de críticas, problemas de maldizer, problemas de pecados, se diz respeito à falta de crescimento em vida. É por isso que ainda nós somos tão falhos em todos esses aspectos citados. Por quê? Porque ainda somos ou infantis, ou já estamos ali na pré-adolescência, jovem, mas precisamos amadurecer. Amém. Quanto mais estivermos dispostos a ser governados e restringidos pelo Senhor, por amá-lo, mais cresceremos em vida. Eu fiquei muito tocado com esse ponto essa semana, irmãos, porque quando aquele versículo é citado em Colossenses, quando fala que nós fomos transferidos para o reino do Filho do amor do Pai. Eu fiquei considerando esse versículo e essa frase aqui me chamou a atenção, porque aqui ele fala, quanto mais estivermos dispostos a sermos governados e restringidos pelo Senhor Jesus. Quem aqui gosta de que alguém te governe e te restrinja? Nós não gostamos de ter alguém nos governando e nos restringindo. Aqui nós estamos falando de uma outra esfera. É uma esfera do reino, do Filho, do amor do Pai. Então o Pai nos colocou numa esfera em que quando Ele olha, a palavra de Deus fala, este é o meu Filho em quem eu tenho todo o meu prazer. E Ele nos transferiu para essa mesma esfera. Quando nós nos damos conta que nós estamos numa esfera de amor envolvente e de um amor que nos constrange e nos cativa a tal ponto, espontaneamente surge em nós esse desejo de estar disposto. Puxa, o amor do Senhor me envolveu de tal forma, me constrangeu de tal forma, que agora eu me disponho a ser governado e restringido, não de maneira autoritária, não porque eu tenho um Deus que vai me castigar, não, é porque eu tenho um Deus e eu estou numa atmosfera de amor. Amém. Então toda vez que você toca nessa atmosfera de amor, e como nós oramos aqui e cantamos nesse hino, quanto mais você fala, Senhor Jesus, eu te amo. Ó Senhor Jesus, eu te amo. Ó Senhor, eu te amo. A fé opera pelo amor. Então, mais envolvido por esse amor você vai sendo, e em você, de maneira imperceptível, você realmente se dispõe a ser governado e restringido, como fala aqui, por amá-lo. Porque você ama, então você se dispõe a ter o Senhor como Senhor da sua vida e como aquele que te restringe. Então deixamos de fazer muitas coisas, não porque é errado ou por medo, porque o amor lança fora o medo. Então nós deixamos certas coisas simplesmente porque nós estamos sendo amados e estamos amando.
então o Senhor te governa e te restringe, e está tudo bem. E está tudo bem. Numa situação em que alguém faz mal para mim, algum irmão me critica e me ofende, se eu estou nessa esfera, num determinado momento o inimigo pode até instigar e... mas eu estou numa esfera de amor. Então, ao invés de eu retrucar, ao invés de eu falar, imediatamente por estar envolvido nessa esfera de amor, eu não vou falar nada. Eu não quero vender o meu desfrute, porque eu estou amando e estou sendo amado. Irmãos, que esfera doce e maravilhosa. E é dessa forma que nós crescemos em vida. Porque cada vez que nós vamos tendo esses ambientes sendo arranjados, e isso vem para... E eu estou nesse amor, eu estou restrito, mas o Senhor tem a oportunidade de trabalhar a si mesmo em nós, em todas as nossas partes interiores, e nós vamos crescendo em vida até a maturidade. Se tivermos a visão da toda inclusividade e extensividade de Cristo, concentraremos todo o nosso ser nele, ele nos encherá e saturará. Seremos ocupados com o Cristo extenso, amplo e insondavelmente rico. B. Para nós, viver será o Cristo que nos possui, nos enche e nos ocupa com Ele mesmo. 3. Ser maduro em Cristo é ser enchido, saturado e permeado com Cristo. Olha o A. É ter cada parte nossa ocupada com Cristo. Efésios 3,17, para que Cristo habite em vosso coração. E Gálatas 4,19, Paulo fala, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até Cristo ser formado em vós. Aí o B diz assim, é o crescimento de vida e a maturidade de vida o resultado de experimentar o Cristo revelado em Colossenses. Semana passada nós vimos uma terra que não nos falta nada e muito de Colossenses foi citado. Nessa mensagem também muito de Colossenses foi citado. Isso quer dizer que tem muitas riquezas ali em Colossenses, que eu acho que o Senhor quer que a gente entre nesse livro. E ter todo o nosso ser permeado, saturado, cheio de Cristo, nós vamos ter uma mente renovada, pensando como Cristo pensa, nossa emoção vai ser uma emoção saturada de Cristo, eu vou amar como Cristo ama, eu vou amar o que Cristo ama e eu vou odiar o que Cristo odeia. A minha vontade, ela vai ser uma vontade flexível e eu vou estar totalmente em submissão a Cristo. Por quê? Porque o meu coração, todo o meu ser, cada parte do meu ser é Cristo. Isso está relacionado ao nosso coração. Dessa forma, todos nós precisamos ter uma consciência livre de ofensas, para que o Senhor encontre caminho para se dispensar, e através desse dispensar, Ele satura a nossa mente, emoção e vontade. E com essa consciência tratada, e com esse caminho da consciência livre e desimpedido, para que o Senhor possa se dispensar, Ele também vai ter caminho para fluir de nós. Por quê? Porque à medida que Ele nos satura, à medida que nós crescemos em vida e eu vou experimentando a plenitude e a abundância de vida, isso Ele exala e Ele se dispensa para os demais irmãos. Nessa atmosfera, irmãos, tem como ter barulho? Tem como ter problema entre nós? Lógico que não, né? Por quê? Porque tudo é Cristo. E em Cristo não tem problema. Cristo só temos satisfação, desfrute, alegria e abundância de vida. Porque essa é uma terra que não nos falta nada. Aleluia. 2. As romãs e as campainhas de ouro ficavam na parte de baixo da veste do sumo sacerdote, que significa a igreja. A igreja deve ser cheia... Eu vou ler os versículos aqui primeiro, para a gente contextualizar. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofa azul. Isso está em Êxodo 28, 33. Romãs de estofa azul. Olha as romãs aí. Porque os irmãos perceberam
nós temos 3 porções na palavra de Deus que diz respeito às romãs. Então nós temos essa porção aqui em Êxodo, que trata sobre as vestes dos sacerdotes. No 3, nós vamos ver as romãs nos capitéis, no alto das colunas. E nós vamos ver as romãs, irmãs. Puxa, isso aqui me tocou demais, em Cântico dos Cânticos. Então essas 3 porções, não é maravilhoso, irmãos? Esses irmãos que compõem esses esboços, eles, pelo fato, mais uma vez, olha eu aqui sendo repetitivo, mas eu quero passar isso para os irmãos. Tudo isso, irmãos, eles extraíram do ministério dos irmãos ao longo aí de 100 anos. E agora eles colocam isso aqui de uma maneira tão didática, tão desfrutável para nós num esboço, que, puxa, como que a gente se daria conta de que tem essa linha das romãs, falando da abundância e da beleza de vida nas Escrituras, em Êxodo, em 1 Reis ali no templo, e em Cântico dos Cânticos, é a linha das romãs, que foi citado lá na boa terra. Então os irmãos colocaram de maneira maravilhosa para nós nesse esboço. Então vamos lá. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofa azul, e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. 28 e 34. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Então aqui, eu vou ler aqui e a gente faz o comentário. A igreja deve ser cheia de vida em sua humanidade. Esse é o significado das romãs feitas de linho. Quando Deus... Só podia ser Deus, né, irmãos? Como é que uma veste dessa, algum design de moda poderia compor uma veste tão detalhada e tão bela como essa? Então, quando Deus deu essa visão para Moisés e ele instruiu Moisés a fazer as vestes, essas vestes, ela era para beleza e glória. Então, Arão, quando ele se vestia com essas vestes para adentrar ao Santo dos Santos, ele se revestia de beleza e de glória. E essas vestes, elas eram feitas de romãs de estofa azul. Então, a igreja, ela deve ser cheia de vida em sua humanidade. Isso é o significado das romãs feitas de linho. Então você tinha lá as romãs feitas de linho, aí você tinha uma campainha, uma romã, uma campainha e uma romã. Essa era a veste do sumo sacerdote. E quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, se a campainha, e a campainha de ouro, tem esse detalhe, eram campainhas com o tilintar de ouro ali. Quando ele entrava no Santo dos Santos, se a campainha parasse de tocar, ele fez alguma coisa ali, o fogo consumiu, ele morreu. Era problema. Mas se as campainhas continuassem tocando, era sinal de que estava tudo bem. E isso significa que Arão, ele se vestia de Cristo. Isso é um tipo da igreja. A igreja, ela se reveste de Cristo. Ela tem Cristo como o seu revestimento para a expressão do próprio Cristo. E como que Cristo é expresso na igreja? Através da humanidade. Nós não somos seres angelicais, nós somos seres humanos. Mas essa humanidade não é uma humanidade qualquer, não é uma humanidade natural. É uma humanidade que já passou pelo processo de regeneração, santificação e transformação. Então, cada um de nós aqui fomos regenerados. Estamos sendo santificados, renovados, transformados, até sermos conformados à imagem do Filho de Deus. E um dia seremos, né? É isso que expressa Cristo. Porque sem a nossa humanidade como base, como que a vida de Cristo pode ser manifestada em nós? Então, é necessário a nossa humanidade. E a igreja é composta de seres humanos, mas seres humanos que já estão experimentando esses processos de, já falamos, regeneração, santificação e transformação. Então a gente precisa todos os dias experimentar
esse processo de transformação, porque é através de uma humanidade elevada, de uma humanidade tratada, elevada, enriquecida com os atributos divinos, e isso se manifesta como virtudes humanas. Então, é dessa forma que Cristo é expressado na igreja. Então, esse é o significado das romãs feitas de linho. A igreja tem humanidade para a expressão da plenitude de vida e divindade para o soar das campainhas de ouro. Confesso para os irmãos que isso aqui para mim foi 100% novo. A plenitude de vida é expressada na humanidade da igreja. Olha só, perceberam? A plenitude de vida, como nós falamos, é manifestada, expressada na humanidade da igreja. Mas olha só, mas a voz de advertência é expressada na divindade da igreja, as campainhas de ouro. As campainhas de ouro estão relacionadas com a divindade. Como que isso se aplica na experiência prática nossa na vida da igreja? Nós estamos aqui para experimentar a plenitude de vida, expressar a Cristo, mas acontece algo com algum de nós na vida da igreja. As campainhas de ouro, elas estão relacionadas à advertência. Considere o fato do sumo sacerdote ter entrado lá no Santo dos Santos. Parou de tocar. O que você liga já imediatamente? Puxa, é uma advertência. Aconteceu algo de errado ali. Parou de tocar, mas está tocando, então tá. Quer dizer que está tudo bem. Na vida da igreja, muitas vezes, irmãos, alguns de nós somos advertidos, mas não é uma advertência natural, que vem porque eu vi que o Limbert fez, eu acho que é errado falar, Limbert, você fez isso, isso e aquilo, isso está errado, Limbert. Você tem que ir lá e falar com o irmão, poxa, Olivida, mas... Aí o Limbert vem e se justifica, por quê? Porque eu fui tentar advertir o Limbert de uma maneira natural. Mas eu já tive essa experiência, eu creio que os irmãos também já tiveram esse tipo de experiência. Às vezes, a gente vem para uma reunião, seja o irmão que está liberando a mensagem ou através do testemunho de um irmão. O testemunho do irmão, o irmão que liberou a mensagem, ele está ali tão na experiência de crescimento e maturidade em vida, que o falar dele é baseado num profetizar que ele veio dar nas reuniões, ou num testemunho que ele veio falar, e imediatamente algo em você fala, puxa vida, meu Senhor Jesus. Realmente eu preciso ir lá me tratar com o Toninho. Puxa, Senhor, já me perdoa. Puxa, eu falei daquela forma aquele dia com o Toninho e eu preciso ir lá. Então, o irmão é advertido, porque um membro do corpo, tá vendo, irmãos, como é importante que cada um dê a sua porção, porque a sua porção pode ser o tilintar das campainhas de ouro. A divindade está sendo experimentada por você, você está nessa experiência e quando você vem até o microfone, mas me perdoe, irmãos, não para contar a história da carochinha, né? Mas realmente naquele sentimento de liberar o desfrute, a profecia que o Senhor deu para você, isso, irmãos, vai ser benefício para todos, mas algum de maneira específica vai ser divertido. Puxa, verdade, meu Deus, eu peguei o troco a mais lá na padaria. Eu vou lá e vou devolver. Eu lembro de uma história de um irmão do Dick Taylor. Ele contou que uma vez, quando ele era jovem, ele foi numa loja de departamentos e ele gostava muito de beisebol. E ele, meninão de tudo, pegou uma bola de beisebol e levou para casa dele. E depois de muitos anos, ele se converteu e ele estava numa reunião e ele ouviu uma palavra e foi advertido. E ele pegou, depois de muitos anos, escreveu uma carta para a loja de departamentos, contando do ocorrido, colocou um valor lá, mandou a carta e entregou lá. O que foi isso, irmãos? Foi o tilintar das campainhas de ouro. Trim, trim. E é um tilintar, irmãos, que ele não causa problema. Se for um tilintar natural, o que vai acontecer? Crítica, fofoca, pessoas maldizentes, aí dá problema. Mas quando realmente é nessa experiência
de ter as romãs ali, a humanidade trabalhada, tratada, desfrutando de Cristo como a romã, o seu falar pode ser uma advertência que vai salvar os irmãos, vai trazer benefício para os irmãos, para toda a igreja. Aleluia. Aleluia. A igreja tem humanidade para a expressão da plenitude de vida e divindade para o soar das campainhas de ouro. Eu já li, né? Eu vou ler o 2. Primeiro temos a expressão da plenitude de vida. Olha lá. E então o soar das campainhas de ouro. Ou seja, o falar da divindade da igreja. A beleza da vida expressada em nossa humanidade e o soar divino das campainhas de ouro são sinais de uma vida da igreja adequada. Se eu não tenho a expressão da plenitude de vida e eu vou querer advertir alguém, pode ter certeza, corre o risco de até esse alguém se ofender e não querer mais estar no nosso meio. Isso precisa ser, de fato, considerado por cada um de nós, né? Que o Senhor, de fato, cresça e amadureça, nós possamos crescer e amadurecer. Vamos lá para o 3. Puxa, essas duas porções são maravilhosas. As 200 romãs ao redor dos capitéis, no alto das colunas do templo, significam expressão das riquezas da vida. Aleluia. Deixa eu ler aqui os versículos. Então, em 1 Reis 7,18. Fez também romãs em 2 fileiras por cima de uma das obras de rede. Então tem os capitéis, tem as obras de rede, então foi fileira de romãs em cima dos capitéis, 2 fileiras. Para cobrir o capitel no alto da coluna. O mesmo fez com outro capitel, porque aqui nós estamos falando de colunas, 2 colunas, Boaz e Jaquim. Então eu vou ler os versículos primeiro para a gente entrar nos detalhes aqui. 1 Reis 7,19, então eu vou ler o 19 e 20. Os capitéis que estavam no alto das colunas eram obra de lírios, como na sala do trono, e de 4 côvados. Perto do bojo, próximo à obra de rede, os capitéis que estavam no alto das 2 colunas tinham 200 romãs, dispostas em fileiras em redor sobre um e outro capitel. Segundo a Crônicas 3,15. Fez também diante da sala 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel sobre cada uma de 5 côvados. Também fez cadeias, como no Santo dos Santos, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs nas cadeias. Presta atenção nos detalhes aqui, falamos lá 200 romãs, agora tem 100. Agora olha que misterioso esses 2 versículos. Jeremias 52, 22 e 23. Sobre ele havia um capitel de bronze. A altura de cada um era de 5 côvados. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor eram de bronze. Semelhante a esta era outra coluna com as romãs. Havia 96 romãs aos lados. As romãs todas sobre a obra de rede ao redor eram 100. Uau, eram 96 ou 100? Então nós vamos entrar nesses detalhes, e o que eu achei maravilhoso nessa mensagem, irmãos, é que não é só uma mensagem doutrinária que está explicando, mas isso é totalmente aplicável, é prático, na nossa experiência, tudo o que está sendo falado nessa mensagem. Os irmãos, eles, o Senhor concedeu esses dons à igreja, e eles aplicaram isso na experiência. E quando a gente olha, capitel, fileira, romã, o que é tudo isso aí na minha vida? O que eu tenho a ver com isso? Temos tudo a ver. Porque quando se fala de colunas na palavra de Deus, as colunas, há uma linha na palavra de Deus que trata sobre as colunas. Então aqui, toda vez que fala sobre as colunas, isso relaciona-se ao edifício de Deus, à edificação de Deus. Se nós, de fato, queremos estar envolvidos na edificação de Deus, no edifício de Deus, nós precisamos nos tornar colunas. Então essas colunas, elas percorrem a Bíblia. Tanto que em Apocalipse 3 fala que o vencedor será como coluna no santuário do seu Deus.
Então, na Nova Jerusalém, os vencedores serão colunas. Então, deve haver esse almejo em cada um de nós em querer ser colunas. Quando temos esse sentimento e nos envolvemos com a edificação de Deus, nós, de fato, nos tornaremos colunas. Então, precisamos ver que isso está relacionado à edificação da igreja como o templo, né, a casa de Deus. Então, aqui, 3 pontos positivos relacionados às colunas. Primeiro ponto, os irmãos notaram que na leitura elas eram feitas de bronze, tinham os lírios, feito com obras de lírios, e as romãs. O que tudo isso tem a ver com a nossa experiência? Também tem um aspecto negativo, que fala das obras de rede e de ornamentos torcidos, né? A tecedura. Elas tinham umas treliças ali, elas eram como se fossem aquelas obras de rede, tudo trançada. Nós vamos ver que isso aí tem muito a ver com a nossa vida, irmãos. Então, primeiro aspecto, vamos ler aqui o A. Aqueles que julgam a si mesmos, bronze, e se consideram como nada, serão capazes de assumir responsabilidade total em meio a uma situação misturada e complicada. Situação misturada e complicada está relacionada à obra de rede e ornamentos torcidos em forma de cadeia. Porque eles não vivem por si mesmos, mas por fé em Deus, obra de lírios. Assim, eles expressam as riquezas da vida 200 vezes mais. O que significa o bronze na palavra de Deus? Toda vez que nós vemos o bronze, você relaciona ele a morte e julgamento. Conforme fala lá em Gálatas, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso quer dizer que não eu, mas Cristo. Eu preciso, e cada um de nós precisa estar sob o julgamento de Deus. Todas as vezes que nós vamos diante de Deus, Deus muitas vezes tem aquele olhar que ele se alegra, que é um olhar que infunde vida e ele está se alegrando, mas muitas vezes ele tem aquele lugar como aquelas tochas de fogo, aquele olhar de julgamento, queimando, eliminando tudo aquilo que é de negativo em nós. Nós precisamos ver que nós não prestamos para nada, a não ser para a morte e para julgamento. Isso é o bronze. Nós, então, nesse sentido, prestamos senão para a morte e fomos crucificados. O lírio, ele cresce em nós em ressurreição. E o lírio está relacionado com uma vida de simplicidade e fé em Deus. Então guarde todos esses. E ele cresce em meio, olha, o lírio ele cresce de acordo com a palavra que ele cresce em meio a essas redes e esses ornamentos torcidos. Ele cresce no meio de situações complexas e complicadas da nossa vida. Todos nós passamos por esses tipos de situações que são situações arranjadas, permitidas por Deus. Para quê? Para que a gente saia correndo da situação? Muitas vezes não dá para correr da situação. Tem que encarar a situação. Nós temos visto experiências de irmãos passando por situações complexas, complicadas. Essa semana mesmo eu passei por uma situação bem complicada, complexa, e eu não sabia o que fazer, mas eu tive que encarar, estava relacionado ao meu trabalho, e foi complicado mesmo, porque é algo, não sei o que vocês estão vendo na mídia desse negócio aí de casa de aposta, a gente teve um caso que entrou aí, e a minha área é uma área gostosa de trabalhar. Essa semana eu tive que ir acompanhar o cliente numa delegacia. Eu nunca tinha me deparado com uma situação, para mim foi complicado. Mas e os irmãos que estão passando por situações de enfermidades, situações de problemas na família? Os irmãos estão passando, muitos de nós. Soberanamente o Senhor permite essas situações, porque isso aí proporciona oportunidades para que através de uma vida de ressurreição, nós, como lírios, possamos permanecer ali com fé em Deus, que tudo vai passar. E isso proporciona crescimento em vida, porque nesse tipo de experiência de lírio, nessas situações que nos envolvem e que não tem para onde correr,
você pode experimentar ali Cristo como romã. Porque aí você desfruta de Cristo como a romã, por isso as romãs. E isso proporciona crescimento de vida. Uma vez o irmão Ronquengas, ele falou o seguinte: é muito triste, não sei se foi essa palavra, é muito triste quando você passa por uma situação de restrição complicada e você sai dela o mesmo como você entrou. É muito benéfico quando nós saímos de situações complexas e complicadas com mais vida, mais crescimento de vida. Quando você vê irmãos que passam por esse tipo de situação, quando ele sai da situação, você olha para aquele irmão e fala: puxa vida, realmente aquele irmão, olha aqui que romã, olha que abundância de vida. É dessa forma que nós vamos crescendo ali como lírios, uma vida de fé em Deus. E é a expressão das romãs. Então as redes e os capitéis ali que são com ornamentos torcidos, feitos de rede, né? Isso aí é o significado, tudo torcido, situações complexas. Tudo isso aí estava ali no capitel, nas colunas, no topo das colunas. Esse era o capitel, as obras de rede e as romãs, plenitude de vida. Mas o que acontece? De cada 100 romãs, 96 estavam expostas ao ar livre e 4 estavam cobertas. Tem muito para falar dessa porção da palavra, mas meu tempo já está esgotando, irmãos. Essa mensagem é muito rica. Mas para passar rápido aqui, o capitel ele tinha 5 côvados e em 2 Crônicas 4:13 fala de 400 romãs. Isso está relacionado ao nosso frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Então, quando nós passamos por todo esse tipo de experiência e nós temos a experiência da plenitude, da abundância de vida, nós multiplicamos. Então, de 200 nós temos 400 romãs. Isso é o aspecto de sermos frutíferos. E isso está relacionado justamente com as criaturas, porque quem que frutifica? Somos nós, que temos a oportunidade de fazer com que haja o frutificar. Em Jeremias, como nós lemos agora, 52, 23, falam de 96 ao ar livre e 4 cobertas. E na palavra fala que elas estavam do lado, que as romãs estavam do lado. Essa palavra do lado significa ruach, que é uma palavra em hebraico, e ela quer dizer vento, né? Ar. Então, na versão mais correta é que elas estavam expostas, elas estavam ao ar livre. 96, e 4 estavam encobertas. Então, isso demonstra várias coisas. Então, vamos lá. 96 ao ar livre. O que é o número 96? O número 96 é 12 vezes 8. Correto? Sim. Então, 12 vezes 8. O número 12 na palavra de Deus diz respeito à perfeição na administração, a perfeição eterna na administração de Deus. Esse é o número 12. Perfeição na administração eterna de Deus. O número 8 diz respeito ao frescor da ressurreição. Porque o número 3 diz respeito ao processo da ressurreição. O Senhor ressuscita ao 3º dia. Mas o 8º dia, nós temos o frescor da ressurreição. Amanhã mesmo, na reunião do Partido do Pão, nós vamos ter a oportunidade de experimentar o frescor da ressurreição. Lembrando do Senhor, desfrutando do Senhor. Então é o frescor da ressurreição, o número 8. Então o 12 é a completação eterna na administração de Deus. O número 8 é o frescor da ressurreição. E ao ar livre está relacionado ao Espírito. E o fato de o capitel ele ter 5 côvados, os 5 na Bíblia está relacionado à responsabilidade. Então, se eu tenho 5 num capitel e 5 no outro, eu tenho plenitude de responsabilidade. Isso significa que todas as vezes que nós estamos sob o julgamento de Deus, que nós estamos em meio a situações complexas e complicadas, nós desfrutamos a vida de ressurreição, estamos ali vivendo uma vida de fé em Deus como lírio, crescendo em vida, nós desfrutamos da expressão das riquezas da vida eterna,
da vida, eternamente completa, em ressurreição e no Espírito. Aleluia. Vou ler de novo. Então, quando nós temos a experiência do 96 ao ar livre, 4 cobertas, 12 vezes 8, o 12, o 8 e o ar, tudo isso significa a expressão das riquezas da vida. Considere, irmãos, você está em toda essa experiência que a gente falou, mas aí você toca ali, frescor da ressurreição, a expressão das riquezas da vida, o frescor da ressurreição no Espírito. Aleluia. Qual que é a sensação? Parece que você estava sufocado na situação, abafado, tentando correr da situação, alguém tenta te ajudar, quanto mais te ajuda, mais abafa, mas quando você toca nessa realidade, você tem a sensação de ar livre. Por quê? Porque você tocou na expressão das riquezas da vida, que é eternamente completa, e isso se dá na atmosfera do Espírito. Então os irmãos percebem que está tudo no Espírito. Tudo no Espírito, nós vamos desfrutar todos esses detalhes dessa porção da palavra. E ali fala que tinham cadeias no capitel. Então era 7 num capitel e 7 no outro capitel. Sabe o que isso é? Irmãos, olha como a Bíblia é maravilhosa. E mais uma vez, irmãos, isso foi tudo aberto pelo ministério. Porque se o 12 é o número da perfeição completa, da perfeição completa na administração eterna de Deus, o número 7 está relacionado à administração temporal de Deus, que é o número 7, ele diz respeito a esse aspecto. Então quer dizer que todas as situações, irmãos, para todos aqui, para aqueles que estão na internet, para todos aqueles que estão em situações complexas e complicadas, a boa nova é, a expressão da vida, a expressão e o desfrute das riquezas da vida estão dispostas para nós no Espírito, e tudo está preparado e dado pelo Senhor a nós. Aleluia. E mais ainda, irmãos, não sei o que você está passando, não sei o que os irmãos da internet têm passado de experiência, mas saiba, tudo passa. É tudo temporal. Aproveitemos a oportunidade para extrair as riquezas e abundância de vida e nessas situações possamos crescer em vida até a maturidade. Isso significa assumir a responsabilidade, a plenitude de responsabilidade que está relacionada ao número 5, dos 5 côvados ali do tamanho do capitel. Então, com toda essa experiência, sabendo que você está passando por tudo isso, baseado em tudo que a gente falou, ok, não vou fugir da situação, é minha responsabilidade. Você pega aqui, número 5, a responsabilidade. Eu assumi a responsabilidade de segurar esse telefone aqui. Então você assume a plenitude de responsabilidade. Então você passa por essa situação e quando você sai dessa situação, você sai maduro. A vida cresceu e os irmãos notam a sua maturidade, mas não é para você, é para benefício do edifício de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Eu estou muito tocado, irmãos. Eu estou muito tocado mesmo com essa mensagem. Eu pedi para o Senhor, falar, Senhor, precisa mudar a nossa vida, essas palavras, irmãos. A gente precisa crescer em vida, porque isso é muito precioso. Isso é o que o Senhor está buscando hoje. O encargo na restauração do Senhor hoje, em toda a terra. Há um sentimento muito forte nesses irmãos que estão à nossa frente, laborando, pagando preço. Cada dia dorme numa cama diferente, eles estão se derramando, né, Toninho? A gente falou essa semana, eles estão dando tudo o que eles têm, irmãos, para todas as igrejas, na restauração do Senhor, crescer em vida até a maturidade, porque o Senhor precisa voltar, irmãos. A gente está nessa luta, nessa batalha espiritual para crescer em vida até a maturidade, não é para benefício próprio meu, é para benefício da igreja, para a edificação da casa de Deus, da igreja como o corpo de Cristo, para a noiva se preparar e o Senhor finalmente vir nos arrebatar. E a gente vai ser liberto e viver longe de toda a complicação terrena, de toda a situação complicada, e na Nova Jerusalém, abundância e plenitude de vida por toda a eternidade, sem choro, sem dor, sem doença,
sem medo, acabou tudo. Por quê? Porque lá é nós e Deus como colunas no santuário de Deus por toda a eternidade. Irmãos, que maravilhoso. Que maravilhoso. Meu tempo acabou, eu vou passar rapidamente nesses pontos aqui de Cântico dos Cânticos. De acordo com o Cântico dos Cânticos, as romãs têm um significado espiritual na experiência progressiva de um crente. É legal porque a amada, para os irmãos que gostam de Cântico dos Cânticos, eu sei que a Odila gosta muito, né, Odila? É um livro muito doce, ele é muito especial. Embora no cristianismo eles deturpem, né? Aqui na Restauração do Senhor, esse livro é apresentado para nós de uma maneira que... Eu peguei o Cântico dos Cânticos do Atmani hoje, eu queria ficar a tarde inteira lendo, de tão gostoso que é muito doce. Então ela era tratada como uma égua de Faraó, porque ela era dura, obstinada, era assim que o amado a via. Mas de repente tem uma virada, porque ali em Cântico dos Cânticos há a experiência progressiva da amada. Então ela vai passando pelos processos de experiência de vida, de abundância de vida, até ela atingir a maturidade, conforme nós cantamos no hino, palanquim, né? Que ela se torna um palanquim. Ou seja, isso é o processo de maturidade. E de repente, em Cântico dos Cânticos 4, 3 e 6, 7, de repente o amado fala, tuas faces, como romã partida, brilha através do véu. Olha que doce, o amado nesse relacionamento. Isso em Cântico dos Cânticos, irmãos, é um relacionamento do amado com a amada. E o irmão Lee tem 3 palavras da amada com o amado, e o irmão Lee tem 3 palavras ali, que ele fala que o Senhor deu para ele, para descrever o que acontece ali entre o amado e a amada. Ali é desenvolvido um relacionamento particular, privado, pessoal, afetivo, e íntimo, privado, particular e afetivo. Olha isso, irmãos, é só você e o Senhor desenvolver. E o Senhor olha para ela e fala, as tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. Então, não é interessante que ele fala de uma romã partida? Isso significa que na nossa experiência, algo já foi tratado, algo já foi exposto. Então, porque foi exposto, foi produzida em nós a oportunidade para crescermos em vida. Por isso que ele fala, ó, tuas faces como romã brilham através do véu. Aqui nesse sentido, como nós vimos, a gente já sabe que a romã ela é uma fruta suculenta, doce, vermelha e cheia da plenitude de vida. Então as faces brilhando através do véu significam que aquilo que acontece entre você e o Senhor está oculto dos olhos do mundo. Por isso que está através do véu. Ninguém vê. O mundo não vê as transações que acontecem entre você e o Senhor. É algo só você e o Senhor. Mas, quando você sai para o seu dia a dia e você anda, temos que andar pelo mundo, há um brilhar da nossa face. Você chega na reunião, você olha para o Aquim, para o Ezequiel, com faces brilhantes. Por quê? Porque eles estão ali, numa experiência com o Senhor, onde está havendo o frutificar, a abundância, as riquezas da vida estão crescendo, porque eles estão se permitindo serem tratados pelo Senhor. E ninguém sabe o que está acontecendo, mas as faces brilham através do véu. Isso é o irradiar, né? E ele até fala... É algo que é bastante desejável, e isso não é, embora ele pode ser visto diante dos homens, não é para a sua glória, mas é algo que é agradável e o Senhor aprecia esse desfrute, esse relacionamento. Isso é agradável. Aí eu tirei do Cântico dos Cânticos do Atmani. O único lugar onde o crente está realmente em exposição é por trás do véu, por trás das portas e na presença do Senhor. Esse é sempre o princípio básico na vida do crente. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, e se abre a flor, e se já brotam as romeiras.
dar-te-ei ali o meu amor. Irmãos, isso aqui é muito doce, porque vimos a semana passada sobre o aspecto de levantar cedo e ter um tempo, e passar um tempo. Eu não sou muito adepto a usar a palavra, vou gastar tempo na presença do Senhor, porque o gastar dá um aspecto que você está perdendo tempo. Mas passar tempo na presença do Senhor, quando a gente passa tempo na presença do Senhor, embora ela fala, vejamos, se florescem as vides, já se abre a flor. Aqui é uma demonstração de humildade da buscadora, porque ela está preocupada com o crescimento de vida dos crentes. Ela não é egoísta mais aqui. Ela está saindo para ver se já brota as romeiras. Ou seja, e dar-te-ei ali o meu amor. Muitas vezes a gente sai para a obra, temos muitas atividades na vida da igreja, ficamos tão ocupados com fazer, preguei o evangelho, 10 se converteram, foram levantadas tantas igrejas, agora nós estamos já trazendo tantos jovens, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Você se perde, se distrai com a obra. E nesse sentido você faz, mas ele fala aqui, dar-te-ei ali o meu amor. É nessa esfera onde você está totalmente envolvido com o serviço, onde você para e você dá ali o seu amor ao Senhor. Você não se preocupa com fazer, não, você se preocupa em ter a presença do Senhor e ter o primeiro amor e se manter nessa comunhão e nessa união íntima e perfeita com o Senhor, embora estejamos cheios de atividades, mas ali você para, você se levantou cedo, você está parando e dando o seu amor para o Senhor. Você não se distraiu com o fazer, com a obra. Puxa, isso é muito rico, né, irmãos? Está vendo, irmãos, como que o ministério é maravilhoso? É muita coisa. Eu vou terminar aqui. Vou ler um trechinho sobre o ali. Dar-te-ei ali o meu amor. E o que perguntamos? O que significa o ali? A palavra indica a extensão total dos interesses do Senhor nos campos, nos povoados e nas vinhas. É uma visão de todo o amplo domínio da obra do Senhor. É nessa área que agora ela é capaz de mostrar-lhe o seu amor. Que maravilha! Em tempos passados, o trabalho depreciava o amor que ela sentia. O serviço a sobrecarregava, como fez com Marta, e afastou-a daquela comunhão de amor que Maria desfrutou aos pés do Senhor. No início, além de evitar qualquer expressão total de devoção, sua experiência de serviço foi a causa do afastamento do amado. Olha, irmãos, às vezes estamos fazendo, mas o Senhor já se afastou do nosso fazer, porque nós nos estamos dando ali o nosso amor. Esses problemas eram fenômenos naturais de união incompleta, mas depois de entrar em um lugar de completa devoção, ela conseguiu unir o Senhor com o seu trabalho, unir o Senhor com o seu povo e promover um relacionamento harmonioso com o Senhor entre irmãos diferentes. É nessa área de serviço que agora ela pode expressar seu amor a Cristo, acima de tudo, manifestar a obra dele nela. Por meio desse sublime serviço espiritual, agora ela podia dar-lhe seu amor. Puxa. Nessas obras, ela não mais carregava sentimento de culpa que a deixava temerosa de que, de uma forma ou de outra, pudesse afastar-se do Senhor e perder a comunhão com Ele. Aí você imagina, fazendo as coisas para o Senhor, mas sem a presença do Senhor, sem a comunhão com o Senhor. Irmãos, eu vou terminar. Tem muita coisa aqui dos pomais de Romão, o tempo já passou, os irmãos completem a mensagem, que tem muito para explorar ainda. Eu te darei beber o vinho aromático e o mosto das minhas romãs. Os teus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes, a hena e o nardo. No desfrute que Cristo tem de sua amada, ela é um jardim fechado, onde crescem todos os tipos de plantas de diversas cores, como diversas expressões da vida interior e uma variedade de fragrância com rica expressão da vida natural. Para finalizar, irmãos, ela é um jardim fechado. E um jardim, você não planta um jardim para
para comércio. Vou plantar aqui porque eu quero vender. Você planta o jardim porque você quer ver as flores belas, coloridas, você vê os frutos nascendo. Isso é para beleza, né? Você está cuidando do jardim. Ali fala de um jardim fechado. E eu toquei nesse ponto porque em Números 19:15 diz que qualquer recipiente que não tiver bem fechado ficará impuro. Nós somos esse jardim fechado. Se não fecharmos o nosso jardim, todo quanto é tipo de impureza vai penetrar, porque vai virar algo público e aberto a tudo, mas nós, como a noiva, precisamos fechar o nosso jardim e fazer com que tudo seja somente para o agrado do Senhor. Amém, irmãos. Desculpa o tempo aí, completa o último ponto aí.